Olá, eu sou a Kira, do Escola de Handstand, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre equilíbrio para vocês, tá? Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente está falando em manter o centro de massa sobre a base de suporte, beleza? E aí quando a gente fala em equilíbrio bípede, né, ou seja, sobre os pés, tá? A gente tem algumas estratégias de controle descritas, tá? A primeira é do tornozelo, tá? Que você vai usar os dedos e o calcanhar para se equilibrar. A segunda é a do joelho e a terceira é do quadril, tá? Olha lá. Se as três estratégias falham, você não consegue fazer voltar para o eixo, o que acontece? Acontece o que a gente chama de estratégia do passo, tá? E aí a gente recruta essas estratégias do pé para cima e a última estratégia que acontece é a do passo. Então é primeiro o tornozelo, depois o joelho, depois o quadril e aí depois o passo. Se eu aprendo a andar primeiro, vocês forem ver, normalmente uma criança, quando está aprendendo a ficar de pé e a andar, ela geralmente se apoia em algum lugar e vai achando o eixo. Aí de repente ela se joga para frente e cai, se joga para frente e cai. Até uma hora que ela começa a andar e aí fica melhor, né? Porque essa é a ideia. Ela está perdendo esse equilíbrio e achando de novo, perdendo o equilíbrio e achando de novo. Então, e aí à medida que vai ficando mais fino, ela consegue ficar mais tempo parada e se equilibrar em outras estruturas. E à medida que a gente vai ficando mais velho, desenvolvendo essa capacidade, a gente consegue se equilibrar em estruturas mais moles, em outras superfícies também. De forma análoga a essa, foi descrito até já com alguns experimentos, eu vou citar ali e deixar os artigos ali embaixo, as estratégias para equilibrar sobre as mãos. Só que a diferença é que a gente vai ter a estratégia do punho, estratégia do cotovelo, estratégia do ombro e estratégia do quadril. E aí, se tudo isso falha, eu vou dar o passo, tá? É importante a gente entender isso, por quê? Porque se eu quero aprender a parar e aí eu começo a andar, o que normalmente acontece vai ser aquele indivíduo onde você fala, para, e ele não consegue parar, ele fica andando de um lado para o outro tentando equilibrar. Por quê? Porque essas capacidades anteriores de construir o equilíbrio não foram bem desenvolvidas, né? Então, é por isso que muita gente anda no handstand, mas não consegue parar, tá? E em geral, né, já tem exceções, e geralmente isso tem a ver com não saber desequilibrar o peso um pouco para frente, mas em geral, quem consegue parar, consegue andar, ou aprende a andar muito rápido, tá? E então o que eu recomendo? Aprende a parar, pelo menos o controle básico. Se o teu objetivo é andar com handstand, você não precisa parar durante um minuto e tanto. Você tem que entender os controles básicos desse controle mais fino. E aí depois você vai treinar a andar. Agora, se teu objetivo é parar e você está andando, então aí tem que dar uns passos para trás. Não passos. Você vai ter que parar de andar e começar a treinar esse controle do equilíbrio. Uma das grandes ferramentas para isso aqui é a parede, tá? Se for ver, a maior parte dos exercícios que eu uso com os meus alunos para aprender a equilibrar é usando a parede. Porque aí você pode criar uma situação controlada onde você não precisa andar. Porque se você ficar, toda vez que você der um passo e tentar equilibrar, você está reforçando a estratégia do passo, não as estratégias anteriores. Então é bem importante, quando você quiser treinar equilibrar, você só equilibrar. Dê um passo, fala não, desce e recomeça. Beleza? E aí quando a gente fala em equilíbrio, a gente pode pensar em duas capacidades importantes. Uma é o quão imóvel você consegue ficar lá, quão pouca oscilação você consegue ficar e permanecer sobre o centro sem cair. Essa é uma capacidade super importante e é o que deixa o handstand mais mágico, né? Quando você vê alguém parado, bem paradinho, que parece que não está se mexendo, é muito mais incrível do que quando você vê toda aquela briga oscilando, né? Isso na minha opinião. Mas aí, para isso, o que você precisa? Você precisa ter uma estrutura corporal suficiente com uma estrutura de sustentação importante. Então, quando a gente fala isso no handstand, você vai ter que empurrar. Você vai ver até de pé, né? Se você empurrar bem com as pernas, a tendência é que você oscile menos. Aí, outro conceito importante dentro disso é que a gente sempre vai estar brigando para se manter no eixo, tá? Aí a primeira capacidade é o quão parado você consegue ficar, e a segunda parada tem a ver com isso, né? A gente está brigando o tempo todo, mesmo que seja sutil. A segunda é o quanto você consegue brigar, quão longe você consegue cair e trazer de volta, né? Por exemplo, nesse vídeo eu caí um pouquinho ali,
Você começa a ver ali os meus pés indo para frente, para trás, etc. E essa capacidade de quanto que o teu pé vai e volta, ou o teu corpo, né? Na verdade não é o seu pé, o teu centro de massa vai e você consegue trazer de volta, mesmo que você perca a linha, vocês vão ver ali, eu usando estratégia do ombro, um pouquinho de estratégia de quadril, um pouquinho de estratégia de cotovelo, e aí, mas eu trago de volta para o centro das mãos e aí volto a me reequilibrar. Tá? Então é importante a gente treinar essas duas capacidades de forma distinta. Como que você pode treinar isso? Para você manter mais estável, etc., você vai ter que treinar bem a tua capacidade de empurrar, e aí quanto melhor for o teu alinhamento, mais fácil vai ficar estável e mais parado, né? Só que o equilíbrio fica sutil. Se você toca, às vezes você vai sentir ele ir e voltar. O segundo é você treinar as outras estratégias também e conseguir voltar para onde você quer. Tá? Tem que tomar cuidado, porque se você começa a desenvolver às vezes muito as outras estratégias, você não consegue desenvolver tão bem a capacidades finas que vinha anteriormente, né? Se for ver quando a gente fala de handstand, né? Punho, cotovelo, ombro, quadril, se você usa muito o ombro e o cotovelo, o que é bem comum em pessoas muito fortes, né? Consegue equilibrar, mas você fica flexionando o cotovelo, avançando o ombro, deixa de desenvolver aquela estrutura mais fina que é só com o punho ali, que é como esse daqui. Tá? Então, quando você for treinar, pensa no que você está querendo treinar. E aí eu recomendo você desenvolver primeiro um e depois ir para o outro. Ou fazer isso em sessões separadas, né? Com os meus alunos eu gosto de colocar eu geralmente trabalho muito mais dentro do alinhamento e dessa reação para a gente poder avançar mais para frente, né? Porque o alinhamento ele vai ter uma importância. Você não precisa estar alinhado para parar, inclusive você pode fazer bastante coisas para alinhar, mas tem muitas coisas que se você não tiver uma boa linha vai ficar muito mais difícil, vai precisar de mais força. Então é o que eu recomendo, é o caminho que eu recomendo. Não aprender aos poucos e separar esse treino de linha, etc. E aí reservar uma parte desse treino para você não cair. Fazer todos os esforços possíveis para não cair. E aos poucos você vai treinando. Tá? E aí que o controle de equilíbrio, você se equilibrar no handstand, é um controle basicamente reacional. Você tem que reagir, né? Eu posso ensinar onde está... É como eu aprender a dirigir. Eu posso ensinar que aquele pedal é o do freio. Mas você só vai conseguir frear na hora certa praticando. Você vai olhar, o tempo de reação de você olhar que vai atropelar um poste e aí frear. E aqui é a mesma coisa, é você sentir que está caindo e aí usar os dedos, usar todas essas estratégias para voltar. Então a gente pode ensinar quais são as estratégias, que é principalmente o dedo, né, de empurrar, eu vou falar isso em outros vídeos também, mas não tem como ensinar a pessoa a reagir, não tem como falar, é agora, usa dedo, usa calcanhar, não tem como você fazer isso. Então, como que você faz isso então? Você fica na situação o maior tempo possível e aí você vai aprendendo a reagir. Até chegar uma hora que vira natural, né? É como dirigir, quando você está na autoescola, você está dirigindo, aí você tem que pensar no controle, tem que pensar no câmbio, tem que pensar onde é o acelerador, tem que pensar qual pé trocar. Depois chega uma hora que você consegue fazer isso conversando com uma pessoa, olhando para frente, prestando atenção em outra coisa, que você consegue dirigir porque os comandos já estão mais mecanizados. Você aprender a equilibrar é a mesma coisa, tá? E quando você fala em equilibrar, você vai ter que ter um tempo para isso, né? Então, quando a gente fala em quanto tempo leva para a pessoa a equilibrar, depende. Eu gosto de pensar assim num paralelo quando você é criança. A pergunta é: quanto tempo uma criança leva para andar e se equilibrar sobre os pés? Quanto tempo você vai dar para ela? E a resposta é bem simples, né? Você dá o tempo que a criança precisar. Tem criança que vai levar mais tempo, tem criança que vai levar menos tempo. Isso tem a ver com uma série de fatores, tanto genéticos quanto de ambiente, que vão levar algumas pessoas a aprenderem mais rápido ou mais devagar. Isso no handstand acontece também de maneira análoga. Às vezes, a sua vivência corporal prévia vai te ajudar a você aprender esse controle rápido. E tem gente que vai demorar muito mais tempo, tá? Eu tive alunos que eu ensinei o controle no primeiro dia, já saíram equilibrando, lindo, entenderam bem. E tem gente que levou vários meses para entender isso, e ainda está absorvendo. Todo esse processo de você aprender a equilibrar é como? É ajuste. E quando a gente fala em ajuste, significa o quê? Você precisa errar
para aprender com esse erro e reprogramar o que você faz. Tá? Então não tenha medo de errar. Isso que eu falo, outra frase que eu gosto de falar para os meus alunos, né, muitas vezes, eles falam assim, não, mas é que eu estou tentando fazer certo. E aí eu falo, cara, é exatamente esse o teu problema. Tá? Não, até para. Mas o que eu quero dizer com isso? A pessoa está tão querendo fazer certo e não falhar, não errar, etc., que exatamente por isso demora mais para melhorar. Então, no handstand vai acontecer isso, você vai descer e cair muitas vezes, inúmeras vezes. E esse é o processo que vai te ensinar a ficar sobre as mãos. E aí para isso você tem que ir, errar, ajustar. Aí parar, deixar o corpo assimilar, a cabeça assimilar e aí tentar de novo. Mas tem que ir errando de forma consciente e ajustando, errando e ajustando, errando e ajustando. Daqui a pouco, esse ajuste de erro, ele vai ficar mais natural, você não vai precisar pensar tanto nele. E é aí que a mágica começa a acontecer. Mas para isso, você tem que deixar errar. Tem que se permitir passar por esse processo para que melhore. E assim, o equilíbrio é uma coisa que você vai melhorando. Hoje, meu controle de equilíbrio no handstand é muito maior do que quando eu comecei alguns anos atrás, né? E daqui a um tempo vai ser melhor. Às vezes você vai olhar o vídeo dos handstands, eles são muito parecidos. Só que a sensação de controle é completamente diferente. Isso vale para qualquer coisa que a gente vai se tornando mais proficiente, né? Você aprende o movimento, às vezes você consegue fazer ele bem, com uma proficiência boa, mas você precisa de todo o seu esforço, toda a tua consciência está ali. E aí, aos poucos, isso vai melhorando e aí você consegue fazer outras atividades ao mesmo tempo, né? Quando eu comecei, né, equilibrar, se eu falasse, se eu pensasse qualquer coisa, eu caía, né? Hoje, eu consigo, nas posições mais tranquilas, eu consigo conversar, eu consigo pensar em outra coisa, eu consigo olhar para um outro lugar, né? Então, o equilíbrio é sobre isso, assim, é sobre você errar, ajustar e aí e fazer. E tá consciente, tá presente. No começo você vai ter que estar muito presente mesmo. Porque qualquer pensamento, até sobre julgamento, né? Nossa, esse foi bom. Às vezes vai te derrubar. Às vezes você vai falar assim, nossa, esse eu equilibrei bem. Aí você cai. Aí você vai lá uma hora e fala assim, nossa, esse eu equilibrei. E fiquei. E vou ficar aqui. E aí quer dizer que o teu controle está aumentando. Mas no começo vocês vão falhar muitas vezes, assim como eu falei. E dia após dia, mês após mês, ano após ano, isso vai melhorando até que o controle vai ficando mais fino e a gente possa ir para os próximos níveis, tá, de equilíbrio. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida sobre equilíbrio, deixa ali nos comentários e dá uma clicada ali no curtir, no compartilhar, se você gostou desse vídeo, e até o próximo vídeo. Valeu, gente!